Olá, vamos direto ao ponto com essa revisão focada em execução penal, passando por aqueles temas que são cruciais para qualquer prova de carreira policial. E para começar, o assunto principal, progressão de regime. Ou seja, como funciona a passagem para um sistema menos rigoroso, olhando primeiro para o requisito objetivo, que nada mais é do que o tempo de pena cumprido. Então, para entender a progressão, é preciso pensar em duas coisas que andam juntas. De um lado, o tempo de cumprimento da pena, que é o requisito objetivo. Do outro, o bom comportamento da pessoa presa, que é o requisito subjetivo. Um não existe sem o outro. Olha, essa tabela aqui é o coração do assunto. O pacote anticrime mudou completamente as regras do jogo. Acabou com aquela antiga regra geral de 1/6 e trouxe esses percentuais fixos. Eles variam se o crime é comum ou hediondo, se a pessoa é primária ou reincidente. Não tem jeito, tem que memorizar essas frações para a prova. Mas não é só cumprir o tempo, certo? O lado subjetivo pesa, e muito. Isso significa, na prática, ter bom comportamento, que é atestado pelo diretor da unidade prisional, e, claro, não ter cometido nenhuma falta grave recentemente. É a prova de que a pessoa tem condições de ir para um regime mais brando. Agora, vamos para um tema que, nossa, sempre gera dúvida e é a questão certa em concurso: o exame criminológico. Vamos esclarecer de vez qual é o papel dele hoje. A pergunta de US$ 1 milhão é essa. Muita gente ainda se confunde porque a lei mudou, mas a resposta hoje é bem direta. E a resposta é um sonoro não. Acabou essa história do exame criminológico ser obrigatório para progredir de regime. A regra hoje é que ele é facultativo, ou seja, o juiz pode ou não pedir, dependendo do caso. Então, para não ter erro, pense no exame criminológico como a exceção da exceção. O juiz só pode exigir se ele justificar muito bem o motivo com base nas particularidades do caso concreto. Ele precisa dizer por que, para aquela pessoa específica, uma análise mais profunda é necessária. Ok, agora vamos para o outro lado da moeda. O que acontece quando a pessoa presa comete uma falta grave durante o cumprimento da pena? As consequências são bem diretas. E o que seria uma falta grave? Bom, a lei traz vários exemplos clássicos. Tentar fugir, ter um aparelho celular, que é super comum, desrespeitar um servidor ou, uma das mais sérias, praticar um novo crime doloso. Cada um desses atos vai trazer uma consequência bem pesada. E olha só o efeito dominó que uma falta grave causa. Primeiro, zera o cronômetro para a progressão de regime. Segundo, pode levar à perda de até 1/3 dos dias que já foram ganhos com trabalho ou estudo. Terceiro, causa regressão para um regime mais fechado. É uma série de passos para trás. E essa história de zerar o prazo para a progressão é tão séria e consolidada que virou até súmula do STJ, a de número 534. E o que isso quer dizer para a prova? Que não é mais uma questão de opinião, é um entendimento pacificado e que deve ser seguido. Isso levanta uma outra dúvida bem prática. Tá, mas quando a falta grave é o cometimento de um novo crime, preciso esperar esse novo processo acabar e ter uma condenação com trânsito em julgado para a falta ser reconhecida? Mais uma vez, a resposta é não. O STJ já pacificou que não precisa esperar o fim do processo criminal. A apuração da falta em um processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, desde que se garanta o direito de defesa, já é suficiente para aplicar todas aquelas consequências que vimos. Bom, mas nem tudo é retrocesso. Vamos falar de algo positivo: a remissão da pena, que é basicamente o mecanismo que permite reduzir o tempo de prisão por meio de algumas atividades. As duas formas mais tradicionais de remissão são pelo trabalho e pelo estudo. A continha é bem simples de guardar. A cada 3 dias trabalhados, se abate 1 dia da pena. Já para o estudo, a conta é por horas. São 12 horas de atividade educacional que precisam ser divididas em no mínimo 3 dias para remir 1 dia. E uma novidade interessante é a remissão pela leitura. Isso mesmo, uma resolução do CNJ regulamentou que a participação em projetos de leitura aprovados também pode render dias a menos na pena. É um belo incentivo à educação. Mas atenção, porque aqui a falta grave volta a aparecer. Se a pessoa comete uma falta grave, o juiz tem o poder de revogar, de tomar de volta até 1/3 de todos os dias que ela já tinha conquistado com esforço através da remissão. E um ponto crucial aqui: essa perda não é automática e nem pode ser aplicada no teto sem um bom motivo.
O juiz precisa fundamentar a decisão, explicar por que está revogando aquela quantidade de dias, agindo sempre com proporcionalidade. A decisão não pode ser arbitrária. Para fechar com chave de ouro, vamos consolidar tudo. Um resumo com as dicas de prova, aqueles pontos que não dá para esquecer de jeito nenhum. É fundamental ter essa oposição bem clara na cabeça. A falta grave é uma penalidade, é um passo para trás que zera o cronômetro da progressão. Já a remissão é um direito conquistado, um passo para frente que acelera o caminho para a liberdade. Então, os bizus finais, para anotar e revisar. Primeiro, decore os percentuais de progressão. Segundo, falta grave zera a database conforme a súmula 534 do STJ. Terceiro, o exame criminológico é exceção e precisa de fundamento. E quarto, a falta por crime doloso não depende de condenação final. Com isso, já se cobre muita coisa. Resumindo a ópera, a progressão de regime é o grande objetivo e depende de tempo e comportamento. A falta grave é o obstáculo que pode zerar o jogo, e a remissão é o bônus que ajuda a chegar lá mais rápido. E o que une tudo isso? A necessidade de uma decisão judicial bem fundamentada. E isso nos deixa com a última reflexão. No fim das contas, mesmo com um sistema cheio de regras e percentuais, a grande chave da execução penal, o que realmente faz a diferença é a fundamentação. É a capacidade de justificar cada decisão olhando para o caso concreto.